Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira nós vamos falar sobre 3 temas importantes que surgiram durante o final de semana. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses assuntos. Então vamos lá para os assuntos do vídeo de hoje. Pessoal, fiquei bastante gripado durante o final de semana, talvez ainda dê para perceber um pouco no meu tom de voz anasalado, mas eu acredito que se eu não voltar a piorar, de hoje para frente já dá para voltar a gravar sem maiores problemas. E durante esse final de semana, 3 assuntos que eu considero importantes surgiram e eu gostaria de me atualizar e deixar os meus posicionamentos aqui para vocês. O primeiro deles, segundo informações da jornalista Monique Vilela, o técnico Cuca tem testado alternativas para a escalação da equipe durante esse período sem treinamentos em razão da paralisação do Campeonato Brasileiro e do adiamento da partida entre Atlético Paranaense e Ipiranga pela Copa do Brasil. Nesse período, uma das dúvidas do técnico Cuca tem sido em relação à lateral direita, a utilização do lateral direito argentino Leonardo Godoy ou do lateral Madson. E aqui eu já vejo um grande problema para quem não se recorda. O Leonardo Godoy foi contratado no início da temporada no Atlético Paranaense por uma quantia bastante significativa, cerca de 4 milhões de dólares foram investidos nessa operação. Era o lateral com maior número de participação de gols no continente na última temporada e chegou sob grande expectativa de que poderia se tornar uma referência técnica importante, né? Um jogador que acrescentaria especialmente do meio de campo para frente, que era onde ele vinha sendo mais produtivo lá no Estudiantes de La Plata. E durante esse começo de ano, o Godoy sofreu com uma lesão, mal chegou a ser utilizado pelo Juan Carlos Osório, e quando o Cuca assumiu, aí ele passou a ter um pouquinho mais de oportunidades, e a grande questão que tem me chamado a atenção é que o Godoy tem sido utilizado de uma maneira um pouquinho diferente pelo Cuca, como um lateral, não digo mais preso, embora ele tenha chegado a fazer inclusive terceiro zagueiro na saída de bola na partida contra o Palmeiras, lá na Arena Barueri, por exemplo, mas ele não tem atuado com a mesma função que ele tinha no Estudiantes, de ser um jogador tão agressivo, de linha de fundo, de entrada na área adversária. Ele tem tido um pouquinho menos de liberdade para se movimentar e para ser participativo no jogo ofensivo. E isso passa também, lógico, pela falta de capacidade de associação de alguns jogadores que passaram por aquele lado direito, e especialmente o Julimar. E eu acredito que o Leonardo Godoy, com a presença de um ponta com uma característica um pouco diferente, como pode vir a ser o caso do Nicão, por exemplo, que sendo canhoto costuma procurar o lado de dentro do campo quando trabalha pelo lado direito, poderia abrir espaço para aquele corredor externo para que o Godoy pudesse voltar a ser o jogador que ele foi lá no Estudiantes. É bem verdade que o campeonato argentino hoje tem um nível técnico menor do que o brasileiro, o Godoy precisará passar por um período de adaptação como praticamente qualquer jogador que chega do exterior ao Brasil, especialmente países da América do Sul, lógico, mas isso, no final das contas, não deve impedir que o Atlético invista no desenvolvimento, né, da adaptação desse jogador, que foi tão prolífico durante o período que ele passou lá em La Plata. E principalmente quando a gente considera que a concorrência do Godoy nesse momento é um Madson que não é um jogador completamente dispensável, como algumas pessoas querem fazer parecer, é um lateral que tem algumas qualidades que eu acredito que para ser reserva, o reserva de nota 6, por exemplo, ele seja suficiente para a maior parte dos clubes do Brasil, mas que tem uma série de limitações bastante claras, inclusive defensivas, e aquilo que o Madison melhor oferece são justamente algumas ferramentas físicas, velocidade, explosão, um pouco de impulsão, né, participação nas jogadas aéreas, mas se você vai ter um lateral com algumas deficiências defensivas, sacrificando a consistência do sistema defensivo em prol da linha de ataque, eu acho que é mais favorável, mais produtivo você ter o Leonardo Godoy, que tem uma variedade muito maior de ferramentas para participar de gols, entra na área para jogar com a bola nos pés, participa mais do jogo na construção pelos lados do campo, pode oferecer N alternativas do que você ter um Madison que tem as participações ofensivas quase que 100% limitadas, aquela tradicional jogada onde ele entra em diagonal nas costas da defesa para ser acionada por um passe longo, normalmente vindo do Fernandinho. Então, se você vai ter, e o Atlético fatalmente terá um lateral direito que vai expor um pouco aquele lado da defesa, que seja quem tecnicamente oferece mais. Não dá pra gente, entre aspas, abortar ou abrir mão da qualidade técnica do Leonardo Godoy
pela simplificação que seria não precisar adaptar o argentino e poder contar com essa jogada exclusiva do Maddison. Não vejo isso como solução. Inclusive, muito me incomoda que o Maddison seja opção para o Atlético sempre que o time estiver atrás do placar, como tem sido já desde o ano passado. Acho que é um lateral limitado e que, por isso, deveria ter o seu tempo em campo também bastante limitado. Na sequência, a gente tem Fernandinho. Fernandinho foi liberado para participar de uma viagem particular. Essa informação também é da jornalista Monique Vilela. Ele está na Europa. Não deve atuar na quinta-feira contra o Sportivo Emiliano pela Copa Sul-Americana. Uma decisão que eu considero completamente natural. Fernandinho já não é nenhum garoto, um jogador veterano e importantíssimo. E por isso mesmo, a minutagem dele em campo tem que ser limitada, tem que ser controlada, tem que ser moderada para que o Atlético possa contar com o melhor Fernandinho em todos os momentos da temporada, mas principalmente nos momentos decisivos das principais competições, onde a qualidade técnica e a liderança dele podem ser o diferencial entre você chegar numa final, conquistar um título, ou você acabar ficando pelo meio do caminho por falta de um jogador diferenciado. Então o Fernandinho tem que ser utilizado com muito cuidado. A grande questão aí é que o Fernandinho, não estando em campo na quinta-feira e nem no final de semana porque estará suspenso, vai exigir da comissão técnica a escolha de um substituto. E aí muito me preocupa o histórico do Cuca de, não tendo o Fernandinho, escolher um jogador com capacidade de marcação para poder liberar o Eric, por exemplo, para chegar ao campo de ataque. E aí eu falo anteriormente da escolha do Hugo Moura, antes da transferência para o Vasco, isso aconteceu algumas vezes, e também da escolha do Filipinho, mais recente, quando na realidade, se você abre mão da qualidade técnica do Fernandinho, o mínimo que você tem que se preocupar é em colocar alguma capacidade criativa nesse local, né, nessa substituição, para que o time não caia tanto tecnicamente. Aí as melhores escolhas, evidentemente, passam a ser jogadores como o Christian, que é um jogador que tem qualidade do passe, tem controle de bola, tem visão de jogo, tem alguma capacidade de chegar à área adversária. É preferível você prender um pouco mais o Eric e abrir mão da capacidade dele de chegar à área adversária para jogadas aéreas, por exemplo, e ter um pouco mais de qualidade com a bola no pé para construir jogadas que vão resultar em finalizações. Então, que seja o Christian, que seja um Alex Santana, que seja um jogador que possa trabalhar um pouco melhor a bola e não um jogador que tenha como sua principal virtude algum nível de solidez defensiva. Então isso é uma coisa para se ficar de olho. Sem o Fernandinho, se o Cuca não investir em qualidade técnica na reposição, o Atlético tende a sofrer muito na criação. E falando em criação, nessa segunda-feira, o jornalista Vincenzo Dalicani, da Rádio Jovem Pan News Paraná e do canal Atletas TV aqui no YouTube, trouxe a informação de que o Bruno Zapelli tem se tornado uma peça muito importante para o Cuca durante os treinamentos, que o treinador voltou a adotar o 4-2-3-1, que foi utilizado por ele lá no início da passagem pelo Atlético, e que nesse sistema o Zapelli é o eixo sobre o qual funciona a criação das jogadas da equipe, né? É o meio atacante, o camisa 10, o jogador que tem que, ao mesmo tempo que se aproximar dos volantes para fazer a circulação da bola, para permitir a criação das jogadas, também se aproximar do atacante para colocá-lo em condições de finalizar e, eventualmente, também para aparecer na área para concluir em gol. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, porque, segundo traz o Vincenzo, uma das preocupações da comissão técnica é que o Zapelli pise mais na área para finalizar. E isso, por si só, não é um problema, mas é um jogador de uma característica um pouquinho diferente. O Zapelli é mais um articulador, não é esse jogador tanto de definição. Então, é claro que desenvolvê-lo para que ele passe a ter um pouco mais de poder de fogo é uma coisa super positiva. Acho que a comissão técnica tem todo o direito de se preocupar e de querer que ele faça isso mais, ao mesmo tempo em que eu tenho uma certa preocupação de que essa concentração do desenvolvimento do Zapelli nessa questão da conclusão das jogadas, de aparecer na área para fazer gols, possa acabar prejudicando a movimentação dele sem a bola, no sentido de afastá-lo da região criativa onde ele é mais determinante, um jogador de muita visão de jogo, um cara que tenta o passe diferente, que tem uma capacidade de drible que os seus companheiros na média não têm. Então, um argentino que seria mais produtivo no meio de campo e que, por mais que precise evoluir nessa questão ofensiva, e isso é importante que aconteça, a comissão técnica não pode cair no erro de afastá-lo demais da região de criação. E para isso eu trago um exemplo muito significativo para vocês. Para quem não se recorda, o Paulo Henrique Ganso, hoje jogador do Fluminense, com passagens por Santos e São Paulo, por exemplo, teve na carreira, e ele que também é um meio atacante, um camisa 10 mais criativo, como é o caso do Bruno Zapelli, os seus piores momentos quando se exigia dele que ele chegasse de maneira tão frequente à área adversária e afastava-se da zona onde ele seria mais produtivo, da zona mais criativa, onde ele poderia direcionar as jogadas da equipe e também dar o último passe
de modo a colocar um companheiro ou em condições de fazer uma finalização, de concluir, né, contra o gol adversário, ou de gerar uma assistência. Então, tudo bem, acho que é super válido o trabalho que a comissão técnica tem feito, mas vamos ficar atento para não violentar a característica do jogador e permitir o desenvolvimento dele na forma natural, né? Então, gente, da minha parte é isso. Trouxe aí as 3 principais informações táticas dessa semana, que foram discutidas aí durante o final de semana e nessa segunda-feira. Quero saber também a opinião de vocês. Felizmente, aí durante o final de semana, aproveitando que eu não tive tempo para gravar, porque estava terrivelmente gripado, consegui atualizar as respostas dos comentários, deixar todo mundo aí respondido. E quero saber o que vocês acham de Leonardo Godoy versus Madison, quem vocês escalariam como substituto do Fernandinho durante essa semana, que ele estará na Europa, ou está na Europa, para ser mais preciso. E também o que vocês acham do Bruno Zapelli, desse pedido da comissão técnica de que ele finalize mais na comparação com a característica dele, que é um jogador de mais criação. Então deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.